secados, em pedras se transformaram. Olá, amigos! Está no ar Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E fazemos esse programa pensando em vocês com muita alegria e muito carinho. Neste instante, nós vamos orar, aproveitando as vibrações suaves de Chico Xavier. Oremos. Em nos referindo aos familiares queridos, observa que da cota de tempo que já despendeste em ansiedade na existência, talvez que a maior parcela terá sido gasta com preocupações em torno deles. Pais, filhos, cônjuges, irmãos, tutelados e companheiros. Muitos dentre eles andaram em problemas, ameaçados, menos felizes. Terão sofrido tentações e jazem desorientados, suportando prejuízos e se acham atormentados por isto mesmo em aflição e desânimo. À vista de provas atravessadas, provavelmente evidenciem alterações de comportamento e, por vezes, aversão, internado em erros e labirintos, cujos meandros obscuros levarão muito tempo a superar. Nesses lances críticos da experiência, perguntas habitualmente a ti mesmo: que fazer para auxiliá-los? Antes de tudo, convence-te de que não será lamentando ou acusando que te farás útil, nem tampouco largando as próprias obrigações, a fim de seguir-lhes os passos, no desaconselhável tentame de arrebatá-los às lutas edificantes de que necessitam. No esforço de ajudá-los, lembremos nós mesmos, quando situados em certas encruzilhadas do mundo, reconhecendo que raras vezes, muito raras vezes, teremos seguido os avisos nobres com que alguém nos tenha brindado. Rememoremos as ocasiões em que teremos arquivado pareceres dignos e silenciado ante as apreensões de almas queridas, sem absolutamente deixar de lado as inclinações e propósitos que nos induziam para determinados tipos de aventura ou de ação inconveniente. Quando devas tolerar longos períodos de ausência dos seres amados, por haverem escolhido caminhos de que não possas compartilhar, recorda que eles estão procurando a realização de si próprios. Ao invés de estranheza ou censura, dá-lhes o valioso apoio de tua compreensão e de tua bênção. Podes, além disso, auxiliá-los através da oração, permanecendo em paz e amando-os sempre, na certeza de que a bondade de Deus, que te guia e te envolve e guia a todos eles também. Como é bom recordar Chico Xavier, Como é bom recordar Chico Xavier, as lembranças
doces, os ensinamentos, as lições, que são permanentes estímulos para nós, na nossa melhoria espiritual. Chico Xavier dizia-nos que sempre que as tarefas se avolumavam muito e ele se sentia necessitado de alento, ele visitava os irmãos mais carentes. Para ele, era uma necessidade visceral e um grande suporte para a vida diária. Ele declarou certa vez em uma entrevista que está no livro Entrevistas de Chico Xavier, do ID, ou da editora do Instituto de Difusão Espírita de Araras. Ele diz nessa entrevista: nosso querido Emmanuel habituou-me a 2 métodos de liberação gradativa da obsessão. O primeiro é a oração, pela qual nos lembramos de Deus. E o segundo é o serviço, pelo qual nos esquecemos de nós. São sábios conselhos do guia espiritual e que ele procurou seguir a vida toda. Os natais de Chico Xavier incluíam visitas a penitenciárias, aos irmãos deficientes e carentes da periferia das cidades, a visita a leprosários, enfim. O mês de dezembro era, sobretudo, dedicado aos abraços aos irmãos mais necessitados. Todos os anos, Chico visitava os ancenianos da colônia Santa Marta, em Goiânia, onde estavam abrigados centenas de irmãos e irmãs doentes. Em uma de suas visitas, em 18 de dezembro de 1984, os jornais de Goiânia noticiaram a passagem do médium pela cidade. Destacamos alguns trechos dessas reportagens. A Folha de Goiás, por exemplo, publicou: Chico Xavier chegou ontem à colônia Santa Marta, às 9h40, acompanhado de alguns amigos de Goiânia e de Uberaba. Visitou os leprosos que estão hospitalizados, beijou vários deles, distribuiu bênçãos e algum dinheiro. A visita de Chico Xavier ao hospital foi demorada, uma vez que conversou com todos eles, levando uma palavra de fé e de ânimo, lembrando que tudo é obra de Deus, o qual devemos amar acima de tudo. Por sua vez, o Diário da Manhã ressaltou: para cada pessoa, Chico tinha uma mensagem, geralmente de fé e esperança. Para cada pessoa tinha um presente. Se criança, bijuterias. Se adulto, 200 a 300 cruzeiros. Simão, na cadeira de rodas, é seu admirador. Guarda numa caixa de papelão vários livros e mensagens. Chico autografou para ele o livro Boa Nova. E Simão fez-lhe uma indagação: o senhor acredita mesmo numa nova era? Ao que Chico respondeu: espero,
porque Deus não é ficção. E o amor de Deus há de nos inspirar. Se não for por amor, Deus nos ajude a sabermos contornar os atos das criaturas que pretendem levar a efeito a destruição da humanidade. Ao final da reportagem, Chico enviou uma mensagem ao povo de Goiânia e ao Brasil. Muita paz entre todas as criaturas para que possamos viver em espírito fraterno. Que o amor de Jesus possa reinar em nosso povo. Creio que eu não poderia desejar algo melhor. Para os leitores de O Popular, Chico deixou a seguinte mensagem: que o espírito de belicosidade que parece estar imperando entre as nações seja afastado e o amor de Jesus possa reinar entre os povos e em nosso povo também, tanto quanto em nossos corações. Creio que eu não poderia fazer um voto melhor, acentuou. Mas era de se ver a alegria dos pacientes com a visita de Chico. Nessas ocasiões, era acompanhado de Dona Elba Álvares, que era responsável pelo trabalho espiritual na colônia e de uma grande quantidade de amigos. Em uma dessas visitas, contou Dona Elba a Carlos Pacelli que Chico começou a chorar. Preocupada, Dona Elba perguntou ao médium se havia alguma coisa errada. E Chico respondeu: não, minha irmã, está tudo bem. É que o patrono espiritual da colônia recebe-nos à porta, dizendo que hoje abraçará e beijará conosco a todos os infelizes companheiros internados nesta casa. E é preciso ressaltar que o patrono espiritual da colônia, segundo Chico Xavier, é o venerável Francisco de Assis. Quanta emoção, não é mesmo? E quanto exemplo. Os santos ou espíritos iluminados que veneramos há séculos estão à frente das obras de benemerência, estão atuando junto aos enfermos, aos combalidos, aos necessitados de toda sorte. A ação deles reforça o conselho que Emmanuel deu ao seu pupilo Chico Xavier. O serviço ao semelhante é aquele que nos ajuda a esquecer de nós mesmos. E o principal objetivo da existência é tornarmos-nos menos egoístas. Sem dúvida, é através do serviço ao próximo que nos aproximamos da conduta ideal que nos aperfeiçoa e redime. O Evangelho segundo o Espiritismo, que este ano completa 150 anos, traz-nos de forma bastante alentada o tema: fora da caridade não há salvação. A caridade que não tem somente o caráter de distribuir óbulos materiais, mas que engloba todas as nossas ações físicas
e morais. Eurípides Barçanufo teve como guia o honorável Vicente de Paulo, que deixou uma obra notável de amor à humanidade na Europa. Com Chico Xavier aprendemos que os gestos, por mais simples que sejam, devem ser acompanhados de amor, que é, em última instância, a caridade em movimento. Que o seu exemplo, o exemplo de Chico Xavier, continue a frutificar entre nós, que possamos guardar no imo do coração o carinho e o amor que ele sempre dedicou à humanidade, para nos ensinar que o amor cobre a multidão de pecados e, sobretudo, é o sentimento insuperável que devemos cultivar todos os dias. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Retornamos com um Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Se você deseja saber mais sobre os nossos produtos, fique à vontade. Passe um e-mail ou telefone, conforme você vê na telinha. Este é o instante do momento doutrinário. Chamamos o nosso Maida. Vamos assistir. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Vamos juntos refletir sobre a mensagem contida no livro Ideal Espírita, lição número 92, ditada pelo Espírito Valério, psicografia de Chico Xavier. Conta o Espírito que a jovem casara-se com o homem amado. Contudo, não suportava a sogra. A nobre dama recebia da nora injúrias, humilhações e remoques. Não podia acariciar o filho, sob pena de ver-se repentinamente insultada. Não conseguia trabalhar, coagida pelas críticas incessantes. Se tentava se explicar, era interpretada como descortês. Se doente, era obrigada a sofrer pesado martírio para que o filho não sofresse mais que ela própria. Aproveitando-se de viagem longa do esposo, que se ausentara em serviço, a nora expulsou a velhinha numa noite de frio rude e, com tanto desconforto, perambulou infeliz que voltou à casa depois de 5 dias, simplesmente para morrer. Anos rolaram entre a saudade do filho e as queixas da esposa, que nunca se reconciliara com a sogra. Entretanto, chegou o dia em que a nora também desencarnou. E ao perguntar pela sogra, veio a saber, espantada, que ela estava em seu próprio lar. Reencarnara-se desde há muito tempo e recebera-lhe extremo carinho na posição de filha caçula, tendo ficado na terra como apoio afetivo do próprio pai. Não vale o cultivo da aversão de qualquer natureza,
porque todo o universo vive equilibrado na lei do amor. Quando você voltar a ponto de odiar alguém, não se esqueça de que a reencarnação vem aí. Eliminemos os nossos ódios. Boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. Agora é a vez da nossa Sandra Marinho. Vamos ver o que ela tem a nos dizer em Educa Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, dia destes eu li uma mensagem que me inspirou a tratar do tema aqui no nosso programa. Achei muito interessante a abordagem que o pessoal da equipe Caminhos de Luz fez a respeito de como lidamos com os problemas. Todos temos problemas, ou melhor, como passei a considerar situações a enfrentar. Situações que nos tiram da zona de conforto, que nos reviram por dentro, retirando-nos a estabilidade. É assim que costumo definir os chamados problemas da vida. Todo mundo passou pela experiência de enfrentá-los, mas dia, menos dia, seremos testados pelas condições nada cômodas trazidas por estas situações. E normalmente o tempo de duração dos chamados problemas é relativamente longo. Dificilmente são problemas solucionáveis no curto prazo. Assim, é comum que carreguemos o problema por todos os dias, por meses e até anos. Todos temos problemas. Entretanto, a nossa existência não pode se transformar no problema. Ninguém consegue aproveitar a vida com todo o seu potencial se viver o problema o tempo todo. Por esta razão, existem pessoas que afirmam deixar os problemas fora antes de entrarem em casa. E é exatamente neste ponto que a lição da equipe Caminhos de Luz me chamou a atenção ao contar a seguinte historinha. Geraldo convida seu amigo Nóbrega para jantar em casa. Os dois chegam juntos à casa do primeiro e de repente o anfitrião para sob o ipê, uma árvore de ipê do jardim e abraça a árvore e fala algumas frases muito baixinho, fazendo gestos repetidos como se estivesse pendurando algo na árvore. Nóbrega ficou intrigado com aquela cena, mas foi discreto e nada comentou. Após o jantar, sentaram-se na varanda para o cafezinho e Nóbrega, mais à vontade, perguntou ao amigo sobre a cena à entrada da casa, junto ao ipê. Geraldo respondeu que se tratava de uma rotina que introduzira toda a noite ao chegar em casa. Disse que pendurava na árvore todos os problemas que o constrangia antes de entrar e assim conseguia passar a noite tranquilo junto à família. De manhã ia ao ipê e pegava os problemas de volta e às vezes alguns já não estavam mais lá. Era a forma que descobrira de manter a paz junto à sua família, não levando os problemas para dentro de casa. De pronto, gente, a historinha parece ser bem oportuna. Eu achei. Mas depois de ler a reflexão dos amigos da equipe Caminhos de Luz, parei para pensar e concluí que eles tinham razão. Ora, o nosso amigo Geraldo, ao agir daquela maneira, parece não estar avaliando de frente os seus problemas e talvez esteja insistindo em encontrar sozinho a solução. Daí eu me lembrei de que conheço pessoas que agem desta forma e, sinceramente, eu não as vejo serenas o suficiente para enfrentar as situações, problemas. Ao contrário, parecem exauridas e sem saída, pois muitas vezes estão apenas pensando em círculo, sem a clareza tão necessária que se precisa ter nessa situação.
Poupar a família, não compartilhando os nossos problemas, além de não ajudar na solução destes, coloca os que mais amamos numa situação de falsidade, do tipo jogo do contente, que poderá, com o tempo, trazer consequências ainda piores que as do atual momento. Não estamos em absoluto defendendo que devemos despejar tudo na família, o que deixará todos para baixo. Estamos falando em compartilhar, conversar e, em diálogo aberto, ouvir as opiniões dos mais velhos e dos mais novos. E se o problema repercute sobre a instituição familiar, nada mais desejável que todos cedam uma parte para o bem comum. Poupar os filhos de participarem das questões mais sérias que afligem o pai ou a mãe de família é negar-lhes a abençoada oportunidade de amadurecerem, de se fortalecerem para a vida. Ao contrário, se dividimos os problemas com a família, estamos fortalecendo os laços familiares, a cumplicidade dos cônjuges e formando adultos fortes e preparados para as lutas que todos enfrentamos. Pensemos nisso. Não, porque eu comi o final. Ao contrário. Tá. Ao contrário, se dividimos os problemas com a família, estamos fortalecendo os laços familiares, a cumplicidade dos cônjuges e formando adultos fortes e preparados para as lutas que todos estamos sujeitos a enfrentar no decorrer da existência. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Foi uma alegria estar na companhia de todos vocês. Até a próxima semana. Lágrimas que secam.